Voltamos na Assembleia, na TV Debate, diretamente do estúdio da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Nesse primeiro bloco, na conversa com a promotora de Justiça da Infância e da Juventude, Jequeline Limas, conversamos sobre a campanha que o Ministério Público de Pernambuco vai lançar no dia 15 de abril, em defesa das crianças, com o mote "Trabalho infantil não é legal, não compre". No primeiro bloco vimos detalhadamente como é que vai ser essa campanha e o público que ela vai atingir. Mas, continuando as nossas observações sobre esse universo de crianças, mais de 130 mil expostas ao trabalho infantil, exploradas sexualmente e também ligadas ao tráfico de drogas. Queria saber de vocês, o Ministério Público também pensa em campanha contra a exploração sexual dessas crianças e adolescentes. Qual é a intenção desse trabalho no combate ao tráfico de drogas, muitas vezes feito por essas crianças e adolescentes? Existem campanhas, inclusive a do Disque 100, e nós temos feito trabalhos em relação a isso com os conselhos tutelares em todo o estado, para que haja denúncia e que possa haver apuração em relação aos fatos relacionados tanto à exploração sexual como à exploração para o tráfico de entorpecentes. No caso do trabalho infantil, nós podemos observar que há uma relação, às vezes, muito estreita, porque a criança e adolescente que está envolvida no trabalho, ela normalmente tem uma facilidade muito grande de ser cooptada para o tráfico e para a exploração, principalmente esse trabalho infantil nas ruas. E a campanha, ela, como disse, foca muito nessa questão do trabalho informal. Outro dado interessante é observar que muitos da criança e adolescentes que estão no trabalho infantil, elas estão fora da escola. Muitas das que estão fora da escola, elas terminam praticando atos infracionais, não só em relação ao tráfico, mas em relação a outros tipos de atos. Então, é bem claro que reverter esses índices, reverter esse quadro que nós temos de atos infracionais, por exemplo, e de exploração sexual, um dos caminhos será combater o trabalho infantil, que é o que leva muitas das crianças e adolescentes a ficarem na rua, permanecerem na rua e abandonarem como um dos fatores mais importantes para a gente reverter o quadro, o aspecto da educação. Então, se afastarem da escola e não haver um investimento maior no projeto educacional, no projeto profissionalizante, principalmente a partir da adolescência. No governo Fernando Henrique, o programa Bolsa Família se chamava Bolsa Escola, porque condicionava o benefício à comprovação que os filhos estavam na escola. Depois isso foi, digamos assim, foi deixado de lado e hoje tem esse programa Bolsa Família e não há esse condicionante obrigatório. Essas crianças, dentro desses padrões definidos pelo Ministério Público, tende o quê? O Ministério Público vai chegar junto a essas crianças, vai levá-las até a família, vai cobrar alguma coisa da família, como a obrigação de colocá-los na escola. Como é que vai agir o Ministério Público depois de identificar essas crianças e adolescentes que estão envolvidos no chamado trabalho informal? O condicionante ainda existe, né? Ainda existe essa questão da necessidade de se manter a criança na escola, através dos benefícios sociais, e as famílias também, elas devem ser assistidas, como de fato são. A dificuldade maior que existe, às vezes, é na quantidade de profissionais, né, dos CREAS principalmente, para fazer o atendimento. O trabalho do Ministério Público tem sido fazer além da campanha, esse trabalho para que as denúncias sejam feitas, por exemplo, através do Disque 100, e há um número de denúncias elevado, e aí é acionado principalmente o Conselho Tutelar, que tem sido um dos instrumentos, né, previstos na lei como porta de entrada, que faz a requisição do serviço. Quando há necessidade do Conselho Tutelar, a partir do momento em que ele identifica as situações, ele vai fazer os encaminhamentos às medidas protetivas em geral, e se houver necessidade, ele aciona também, ele faz uma representação ao Ministério Público, também o Ministério Público do Trabalho, no caso do trabalho, principalmente do trabalho mais formal,
E aí é acionado as famílias, existe até a possibilidade de infração administrativa. Se observa, por exemplo, que o nível de envolvimento da família, o nível de negligência é um nível muito alto, que mesmo com todos os programas sociais, todas as medidas aplicadas a essa família, ela continua negligente ou ela é corresponsável, às vezes até pela exploração sexual, pelo tráfico e outros crimes, né, em que a criança acaba sendo vítima, ela pode ser destituída do poder familiar. Então, o Ministério Público também pode entrar com as ações judiciais nesse sentido e buscar uma família acolhedora, uma família substituta para essa criança e adolescente. Então, existem vários níveis de intervenção que passa pelo Conselho Tutelar, passa pelo Ministério Público e pode desembocar em ações judiciais. Exato. É isso, de alguma forma, que a população espera que haja um desdobramento, que haja uma consequência, depois de uma campanha como essa, haja uma consequência em relação à família daquelas crianças, em relação a toda a máquina pública trabalhando para resolver, ou pelo menos para amenizar esse problema, né? Porque é um problema de uma cidade como o Recife, 10% das crianças e adolescentes identificadas no IBGE estão envolvidas ou estão dentro dessa possibilidade de estarem nas ruas. Os programas, na verdade, já existem várias medidas que são adotadas, mas aí o objetivo da campanha é trazer a sociedade também como parceira, né, nessa conscientização e digamos assim, nesse juntar de esforços para poder combater efetivamente esses índices de trabalho infantil. Ótimo. Parabéns ao Ministério Público pela iniciativa, né? Esperamos que dê certo essa iniciativa. O Ministério Público está lançando em 15 de abril agora uma campanha com o mote "Trabalho infantil não é legal, não compre". Isso para alertar as pessoas que comprando algumas coisas, alguns bombons, chicletes, estão ajudando a manter aquele tipo de criança na rua e ela está sujeita a uma série de problemas. Nós esperamos que dê certo. Conversamos aqui com a promotora de Justiça da Infância e Juventude, ela que coordena o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude. Muito obrigado à promotora e até o próximo programa.